Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quem será que última rodada, o Vassily Ivanchuk tá na liderança aqui do torneio, será que ele vai ser o campeão do Menorca Open 2025, galera? Ele vai jogar então aqui, se ele vencer essa partida, pode ser que ele seja, hein? Vai jogar contra o Pranesh, que apesar da foto aí, a foto tá desatualizada, é um jogador indiano muito forte, é o top 20 da Índia, o Pranesh. E ele até pouco tempo atrás tinha essa carinha mesmo, mas já tá com 19 anos o garoto, essa foto também é antiga. Já tem 19 anos aí, o garoto joga muito Pranesh, tá? Tem vários Praneshs na Índia. Esse é o M Pranesh, quase 2.600 de rating feed, é um forte jogador. Entre os 20 da Índia é muito forte. E Vassily Ivanchuk, meus amigos, o gênio ucraniano, campeão sem coroa, no alto dos seus 54 anos de idade. Será que ele vai encaixar um torneio pra cima da molecada? Porque aqui tá toda molecada, viu? Faustino Ouro, Pranesh... Tem o Fear, que tá jogando, tá indo bem aqui no torneio, a gente já vai falar dele também, tá bom? Então vamos dar uma olhada nessa partida aqui, super interessante. Última rodada, definição aqui de quem vai ser o campeão do Menorca Open. Partida que começa com o peão do rei E4 aqui pelo Pranesh. O Ivanchuk vai com a sua siciliana, C5, abertura ardida, é para quem quer vencer. Cavalo C3 foi jogado fechada, E6. O Ivanchuk vai para essa variante francesa. Cavalinho F3, A6, como jogaria Magnus Carlsen, e aqui D4 abrindo a posição. Peão toma, cavalo toma, e a dama, garantida pelos seus fiéis escudeiros, segue para a casa de C7, aqui tranquila. Bispo D3 segue o desarrollo del alfil para colocar o rei em segurança. Gostou do espanhol aí, do portunhol? Para colocar o rei em segurança. A partida segue com o lance bispo C5, já trazendo uma ameaça. E agora cavalo B3, uma contra-ameaça. E o bispo estoca aqui na casa de A7? Nada disso, o Ivanchuk deixa o bispo aqui na casa de E7, ele já prevendo que vem pancada para cima do peão de G7. E imediatamente depois de dama G4, o Vassily Ivanchuk faz a proteção do peão e coloca o bispo numa excelente diagonal. E a partida segue com o lance bispo em F4, atacando a dama. E agora, esse lance sacrifica um peão, né? Muito interessante. Ou será que pendurou um peão? Não, sacrificou. Pranesh tá jogando demais. O Ivanchuk aceita o desafio. Bispo por cavalo cheque. Temos peão toma recuperando. E agora, dama por C3. Atacando o rei, atacando a torre. Cuidado, a torre tá protegida. A partida segue com rei em F1. Podia jogar um bispo D2 aqui, hein? Talvez fosse um pouco melhor aqui, ganhando esse tempo, né? Fazendo a dama voltar e de repente rocar. Vai jogar com um par de bispos por um peão e um melhor desenvolvimento, né? Notem que o Ivanchuk aqui tá mexendo a dama para um lado e para o outro e não desenvolveu as peças. Então bispo D2 faria todo o sentido do mundo. Mas o Pranesh aqui segue com o lance rei F1, cara. Um lance estranho que não roca, não ganha um tempo, não nada, né? E aqui então o Ivanchuk segue o desarrollo. Cavalo C6 foi jogado. Bispo vem para D6. Ok, incomoda? Incomoda. Ficar com o rei no centro e esse peão preso incomoda. O Ivanchuk vai ter que ser criativo. Segue com isso aqui, não falta para ele. H5, meus amigos. O melhor lance da posição. O Ivanchuk precisa ser criativo. Deixa comigo, é a pessoa certa, né? O Ivanchuk é criativo demais. Ele encontra esse melhor lance da posição, que é o H5. Claro, porque a torre não vai mais ter como jogar aqui. Não tem mais roque. A única maneira é trazer por aqui. Dama G5 foi jogado. Dama em F6, propondo trocas. Aqui é claro que o Pranesh não quer trocar as damas. Ele tá atacando. O rei aqui do Ivanchuk, queira ou não, tá exposto. Então não se deve trocar as damas quando você tá tentando castigar o rei do adversário. Nunca. A não ser que tenha um ganho material, né? O nunca, o sempre. Cuidado, Rafa. Você mesmo já avisou que nunca e sempre no xadrez é complicado. É verdade. Na maioria das vezes você não vai querer trocar as damas quando você quer castigar o rei exposto. Dama C, melhor assim. Dama C5 foi jogado. E5. O que esse lance faz? Esse lance avança o peão, que está protegido pelo cavalo, mas ele faz mais do que isso. Ele abre um ataque descoberto para cima do bispo, e quem vai se juntar para esse ataque? A torre. O Ivanchuk já está vendo a confusão, porque agora cavalo D2 foi jogado. E esse cavalo tá de olho aqui nessa casa de B6, muito provavelmente B6 foi jogado agora pelo Ivanchuk, possibilitando o desenvolvimento do bispo, tentando desviar
a proteção aqui do bispo. Dama em A3 mantém o bispo protegido e torre H6 jogado pelo Ivanchuk. Meus amigos, o cara é criativo ou não? O rei no centro, torre subindo, abertura poletinho, é demais. A partida segue com o lance cavalo C4, trazendo mais uma proteção para o bispo. E B5, convidando para a confusão eterna. Porque agora o cavalo está atacado, o cavalo é um dos defensores do bispo, o que jogar nessa posição? Cavalo B6 atacando a torre que está desprotegida. Ivanchuk não se incomoda, segue com dama por bispo deixando a torre. Temos trocas, dama toma e torre toma, e o cavalo captura a torre na casa de A8, coleta madeira, coloca no bolso. Pranesh tem uma qualidade a mais por um peão. O Ivanchuk tem um peão a mais nessa posição, 7 peões contra 6. Será que esse cavalo vai conseguir escapar? Bom, aparentemente ele tá fácil dele fugir. De qualquer duas dessas casas, depois ele tem esse outro porto seguro. Vassily Ivanchuk segue com o cavalo B4, atacando C2, atacando D3. Temos o lance cavalo C7 com cheque. Notem que o melhor lance da posição seria A4, uma pancada, né, tentando abrir aqui linhas para a torre, tá? Mas o lance jogado foi cavalo C7 com cheque, rei D8 para cima del cachorro, el cachorro volta para casa de D5 e aqui o Ivanchuk faz, minha mãe mandou, escolhe aqui um desses duas, pode escolher uma bomboniere de bons lances, o Ivanchuk vai para o fino do fino, cavalo por D3, e depois de peão toma, bispo B7, atacando o cavalo, atacando o raio-x aqui no peão, bela posição do Ivanchuk. Parece que ele tem compensação aí pela qualidade a menos, hein? A4, a reação aqui do Pranesh. Bispo por cavalo, peão toma e agora B4 jogada aqui pelo Ivanchuk. O fino, criando um peão passado, mantendo esses peões atacados. Seguimos com o lance D4, tentando agora ganhar espaço aqui para as peças, né? Criar alguns alvos aí para cima do Ivanchuk. O Ivanchuk poderia, inclusive, capturar, mas prefere jogar com o lance E4, deixa esses alvos aqui para depois, pelo menos aqui dá para proteger esse cara. Rei E2 foi jogado, cavalo em E7, o Ivanchuk não está preocupado ainda em capturar peões, olha a frieza, traz o cavalo para o jogo. Temos aqui o lance torre de H em C1, a gente fica querendo que jogue um rei E3 aqui, na verdade F5 tá seguro, esse lance seria uma perda de tempo, se tentar chegar com o rei aí malucão, cavalo por D5 seria uma boa posição, cavalo C3 e aqui peão tá atacado, peão protegido, esse peão também tá disparando, as pretas têm uma posição melhor. Por isso torre de H em C1 foi jogado. E o Ivanchuk segue com o lance cavalo por D5, igualando o material, uma qualidade a menos, por 2 peões a mais. E aqui nós temos o lance torre C5, o Pranesh ataca o cavalo, faz um raio-x aqui no peão. Cavalo C3 com cheque, garantido pelo peão. Temos o lance rei E3, encosta no peão e aqui torre C6. Cara, esse lance é genial. O Ivanchuk oferece aqui o peão de H5 em sacrifício e oferece para trocar e para um final com uma qualidade a menos, cara. Muito legal. Qual que é o problema de capturar o peão? Esse peão começa a disparar, essa torre não tem mais acesso à casa de B5 e ninguém consegue parar. Essa torre não tem mais acesso à casa de B1. As pretas ganham no ato. Por isso, torre toma, foi jogado, peão toma, bonita, né? A sequência aqui do Ivanchuk. Rei D2 tenta ficar aqui, né? Aqui controlando os dois peões. E aqui A5. Opa, esse lance fixa o alvo em A4. Garante a proteção de B4. Ao proteger a proteção de B4, o cavalo está garantido. Ao garantir a proteção do cavalo, esse peão está tranquilo, né? E agora quem que precisa entrar no jogo? O rei do Ivanchuk. Rei C2, rei D7, rei B3, rei D6, rei C4. F5, o Ivanchuk tem uma maioria de 4 contra 3 na ala da dama, um cavalo na cesta horizontal, um peão passado na ala da... 4 contra 3 na ala do rei, tem um peão passado na ala da dama, que boa posição aqui para Vassily Ivanchuk. Agora o Ivanchuk tem só um problema aqui, você já percebeu qual é? É o relógio, 1 minuto e meio contra 28 minutos, quase 29 aqui do Pranesh. Isso pode pesar contra o campeão sem coroa. Ele está muito próximo de se tornar o campeão aqui do torneio. G3 foi jogado tentando parar essa galera. G5 aqui jogado pelo Ivanchuk.
na tentativa aqui de criar um peão passado. Talvez cavalo D5 aqui também pudesse ser considerado, com a ideia de cavalo B6 e tentar melhorar a posição do rei. Mas o Ivanchuk, sem tempo de calcular, joga com G5, ainda assim um bom lance. Torre E1 foi jogado, evita aqui... Bom, não evita o avanço desse peão, até poderia ter sido jogado, mas esse lance pendura o peão aqui de A4, que poderia ser capturado, afinal de contas, depois esse cavalo vai sair com cheque, esse peão aqui provavelmente vai cair. Então vamos mostrar aqui uma possível continuação, né? Parece que isso é ruim por conta de torre A1, mas aqui cavalo B2 com cheque. Opa, aqui não é o B2, aqui é o B6, aqui eu errei, aqui eu joguei a vitória do Ivanchuk fora, pera aí. Cavalo B2 aqui com cheque, difícil, né? Cavalo B6 aqui já jogava a vitória fora. Seguido de cavalo D3, permitindo aqui a captura, e agora o ataque viria do outro lado, né? Mas não é fácil isso, não é nada fácil encontrar um finalzinho como esse, mas aqui no final das contas as pretas acabam ganhando, né? Peão toma, o rei tenta encostar, E2 dispara, o rei... aqui acabou, né? Já não tem mais como parar aqui a promoção do peão, as pretas acabam vencendo. Por isso tem ainda uma maneira, mas não é tão simples assim. Notem que aquela outra lá que parece até mais natural não funciona, né? Porque aqui se você avançar esse, cai esse agora, né? Então acaba não sendo tão eficaz assim. Meus amigos, Ivanchuk joga cavalo D5 aqui, ele não encontra, prefere não capturar aqui em A4, o rei B3 foi jogado e agora o cavalo pula para a casa de C3, dando a casa de D5 para o rei C4 não permite isso, e aqui tá na hora de partir para aquela ação, não tem outro caminho, tem que jogar isso e depois aquela linha do cavalo B2. O Ivanchuk tem 40 segundos para encontrar aquela linha difícil, e ele acaba jogando o lance G4, que é um erro na posição, porque agora as brancas... Agora ficou difícil aqui de progredir. E o pior aqui para o Ivanchuk, que as brancas vão conseguir ganhar atividade aqui para a torre e tentar um contra-jogo. Má notícia para o Ivanchuk. Torre H1 jogado pelo Pranesh, ele encontra a ideia certa. Cavalo vem para casa de D5, mas agora H3, meus amigos. Cavalo B6 com cheque, rei volta para B3, protege o peão. G por H3, não parece bom esse lance, separando aí os amiguinhos, né? Não parece bom esse lance. Aqui talvez rei D5 pudesse funcionar melhor. H por G4, H por G4, torre vem para H5, rei toma, torre toma. Nada fácil, mas aqui o peão começa a disparar, né? As pretas começam a disparar com muita velocidade e na verdade não dá mais para parar. O avanço aqui desses peões e as pretas têm uma posição completamente vencedora, tá? Vão tá dando mate aqui no próximo lance. Então, meus amigos, seria uma boa continuação, mas o Ivanchuk, tomado pela pressão do tempo, toma o peão de H3. Não! Agora as brancas têm um contra-jogo violento. Torre por H3, vai cair a casa, esses cacos de peões vão ser coletados. Rei D5 foi jogado, torre por H5, cai o peão central. Torre H6, puxa vida, exclama, o único lance da posição, porque o perigo é essa peãozada aqui avançando, esses dois caras aqui, mais o cavalo junto, mais o rei junto, acabou, isso aqui ganha. Torre H6 impede completamente o avanço do peão, faz o rei ter que recuar, e agora torre em F6 ataca aqui o peão e o rei, se vier para cá, cai aqui, se ficar aqui, cai lá. Bela reação aqui do Pranesh. O Ivanchuk corre o risco de perder aqui agora. Segue com o lance cavalo C4 na luta. Cai o peão de F5 e com isso esse peão toma um upgrade. Aí ele acaba de pôr uma capa de super-herói, enrola aqui em cima, sai correndo no vento, a capa já tá voando, ele virou um peão passado, meus amigos. Esse cara é perigoso demais. A partida segue com o cavalo em E5 agora aqui pelo Ivanchuk, protegendo do cheque, mas agora G4 dispara o pioneiro. O cara já abre os braços, já vai correndo. C5 foi jogado pelo Ivanchuk na tentativa aqui também de disparar os seus peões. G5 não espera. C4 com cheque. E eis o momento crítico aqui da posição. Tem um lance de rei que tem 3 lances aqui de rei, né? Vamos falar assim, ó, são esses 3 aqui, ó. Aqui, cada casa dessa tem uma carta. E é verdade isso. Cada casa dessa tem uma carta oculta. Uma delas é perdeu, a outra é empatou e a outra é ganhou.
né, para as brancas. Tá nas brancas, tá na vez de jogar. Isso aqui é quase coisa do Silvio Santos, né? Escolha a casa certa. Cada casa vai ter uma placa aqui. E é verdade isso. E é difícil de achar, né? Se você consegue adivinhar qual plaquinha tá em qual casa aqui. Na verdade, aqui em A2 tem uma plaquinha de empate. Por que, não me pergunte? Isso é coisa de engine. Em B2 é a vitória. E em C2 é a derrota. Qual é o mais natural? É C2, né? Que loucura isso, né? Não é tão intuitivo você falar essa empata, essa ganha e essa perde. Oi! Rei C2 foi jogado para sorte aqui do Ivanchuk, né? Mas o que pode, tentando aqui explicar, né? O ponto todo é que Rei B2 aqui seria melhor, porque na hora que você tenta trazer aqui as peças, a torre vai ganhar espaço. E quando você joga cavalo aqui em D3 para jogar o rei, por exemplo, se rei C2, aí B3 dispara o peão, mas aqui o rei vai para casa de B1. E as brancas e as pretas não conseguiram avançar esses peões dando cheque o rápido o suficiente, tá? E aí quando você tenta disparar o peão, tarde demais, aqui a torre vai acabar. Ou o rei vai ficar na frente dos peões, né? O que não seria uma coisa legal, porque agora esse peão começa a disparar. Ou se você jogar alguma outra coisa, enfim, o peão aqui também vai disparar, o rei já não está mais dando suporte para esses caras avançarem, né? Apesar de que ainda é bem perigoso, por exemplo, você vai jogar aqui um C3, né, ameaçando C2 promoção, mas aqui tem esse torre C8 com cheque, e agora se o rei tentar proteger, G7, quando vier o C2, sacrifica a torre aqui pelos peões e vai promover na sequência e vai ganhar, né? Então é difícil esse final, né, galera? É bem difícil encontrar tudo isso. E aqui o lance jogado foi rei C2. Agora, o Pranesh, vou falar aqui era o momento que ele tinha que... Aqui ele jogou ao toque, né? São 30 segundos de acréscimo por lance. Aqui é um momento que quem tem 28 minutos no relógio, esse aqui vai tomar um puxão de orelha do Anand. O Anand vai carregar, ele vai puxar a orelha dele e levantar 1 metro assim e falar, vamos conversar. E vai andar pelo corredor com ele. Porque, pessoal... Por favor, né? Por favor, tem que levar um puxão de orelha na metáfora, né? Pelo amor de Deus, o terceiro milênio não dá, né? Pra puxar a orelha de ninguém. Mas o sentido figurado, né? Tem que ter uma conversa séria aqui com a Anand, né? Tem que ter uma conversa séria com a Anand, porque... Poxa, você tem meia hora pra fazer um lance, cara? Você não gastou nada. Você tá achando que o xadrez é fácil, né? Já tem que levar uma dessa. Você tá achando... Imagina o Anand encostando ele na parede do hotel. Você tá achando que xadrez é fácil? E pá, e pá, e pá. Pessoal, dramático esse lance aqui. Porque agora Ivanchuk não vai perdoar. Rei D4. O ponto todo é que depois de torre F6... Peão B3 vem com cheque, meus amigos. Esse aqui é o problema. E agora não dá tempo de você ir para aquela linha lá, para o rei ganhar a casa de C3. Agora o rei não tem mais como dominar a casa de C3, porque quando o rei B2 foi jogado, agora vem o cavalo para cima. E a casa de C3 já era. Rei A3 foi jogado e agora rei C3, dando suporte para o peão avançar. Mais do que isso, esse rei aqui está quase levando mate, né? Você não quer nem mais avançar o peão aqui. Você quer jogar isso aqui, ó. Isso aqui é mate. E já não tem mais o que fazer, torre H6 foi jogado, aqui B2, ainda dá para jogar isso aqui, mas tem um torre H3 aí, por isso que jogou torre H6, né, e consegue postergar o mate. Aqui de fato o melhor é B2, aqui só para mostrar para vocês, se tivesse disparado aqui o peão, aqui sim, né, você teria, porque aqui não tem cheque, né, e aí quando você disparar, simplesmente cavalo aqui, cheque mate, bonito, né. Por isso torre H6 foi jogado para poder combater esse lance aqui com cheque e evitar o mate, postergar o mate, mas o Ivanchuk agora não perdoa, segue com B2. Aqui torre H1 tenta evitar a promoção do peão, mas simplesmente depois de cavalo C1 fazendo bloqueio, vai promover, o rei não pode subir, não pode vir para cá nem para cá, o peão vai promover no próximo lance. Não dá tempo das brancas fazerem nada e por isso Pranesh, meus amigos... Abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais, meus amigos. O Anand vai dar uma bronca enorme aqui no Pranesh. Uma bronca enorme aqui. Deixou escorregar uma vitória com meia hora no relógio. Se você tivesse 1 minuto no relógio, a gente perdoa. Esses erros acontecem quando a gente tá com pouco tempo no relógio. Mas com meia hora no relógio vai tomar puxão. Vai merecer ali uma conversa pesada ali com a Anand, né? Agora, meus amigos, vamos dar uma olhada. Parabéns, Vassili Ivanchuk, campeão aqui do Menorca. 95,1% de precisão pro Ivanchuk, meu. Bizarro, né? O que ele jogou esse torneio não tá escrito. Olha só aqui, ó.
a pontuação aqui do Ivanchuk, meus amigos. Ele fez 8 pontos em 9, ele jogou invicto, empatou 2 partidas, ganhou todas as outras. Que alegria ver o Ivanchuk jogando nesse nível aqui, o xadrez rápido, né? Aliás, xadrez pensado, xadrez clássico. Aqui, Lu Shanglei, 7 pontos e meio. Parabéns a Lu Shanglei. Segunda colocação, Murali, outro grande mestre indiano. Cara, quanto grande mestre indiano forte que tem, né? Thomas Souza, aqui com 7 pontos. Andy Woodward. Pessoal, mais um nome para anotar, tá bom? O que esses dias eu falei do Erdógmos, falamos do Faustino Ouro. Anota esse daqui, Andy Woodward, tá? Pode anotar no papel aí. Anota no papel, né? E esse cara aí, ele é o campeão mundial atual de Puzzle Rush, do Chess.com. Ele fazendo puzzles é um ritmo alucinante. Ele bate o olho numa posição, ele encontra mate em 5. É um negócio bizarro. O cara tem um chip na cabeça, assim, é assustador o nível desse moleque. Ele tem 14 anos, se eu não me engano, Andy Woodward. E assim, é um talento gigantesco. Vai ser jogador do torneio de candidato. Vai anotando esses nomes aí. Quem mais a gente tem na sequência? Outro Mamedov. Não é o Mamedov do Azerbaijão. Esse aqui é do Cazaquistão, é isso? Do Cazaquistão. Temos Sam Shankland. Foi bem o Sam com 7 pontos. Nihal Sarin 6,5. Suleimanov, o menino do relógio, com 6 pontos e meio. O Pranav aqui com 6,5. Volodar Murzinho, campeão mundial de partidas rápidas com 6,5. E por aí vai. Pranesh, 6 pontos e meio. E aqui, meus amigos, Alexandre Fier, que legal, com 6 pontos e meio. Muito pouca distância aqui do Ivanchuk, né? 1,5 ponto de diferença. Foi muito bem o Fier. Ele terminou quase invicto aqui o torneio. Perdeu apenas uma contra o Pranesh. Então foi parabéns aí ao Fier por ter terminado em 17º nesse torneio com 325 jogadores. Fortíssimo, né? Tá bom, meus amigos? Então tá bom, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!